pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje viemos com um assunto bem polêmico, mas antes disso eu vou apresentar todo mundo para vocês. Estamos aqui com a Larissa, mãe do Miguel, de 2 anos, a Cris, mãe da Liz, de 4, e do Lucas, de 9 anos, e a Bruna, mãe da Juju, da Júlia, de 11 anos. Eu ainda não tenho filhos, né? Ainda, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Mas é bom que eu já vou aprendendo tudo aqui, que nós já estávamos no bate-papo aqui, ó, o negócio tá fluindo. E estamos com a nossa convidada especial, que é a profissional de hoje, que é a Damares. Seja muito bem-vinda, Damares. A Damares é formada há 10 anos, é especialista em terapia cognitiva comportamental e terapeuta ABA. Quer falar um pouquinho do teu trabalho pra gente, Damares? Primeiro eu quero agradecer o convite e a confiança, né, de vocês em mim, né, que é o mais importante, né, para um profissional é alguém quando se confia a palavra dele para expor aqui, né? E nós agradecemos por você ter aceitado participar do nosso podcast. Ficamos muito felizes quando você aceitou, né? A gente estava na expectativa. Ai, gente, o amor pela minha profissão é grande. Então, assim, né, para falar das crianças, para protegê-los, né, o meu nome ele vai em primeiro. E eu sou suspeita de falar, né, porque a minha filha já foi paciente dela. Toda a minha gratidão de mãe, porque a gente vê que é realmente isso, carinho, cuidado, né, a forma especial que você trata cada paciente, né, como eu já te disse, é isso que faz o diferencial de todo profissional, porque a gente sabe que esse mercado, ele está saturado, tem vários profissionais, N profissionais que já formaram, que ainda estão em formação, né, mas ver a forma como você lida com seus pacientinhos, isso faz toda a diferença, né, Isso e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Isso é muito importante porque quando a gente vai acolher um paciente, a gente tem lá na faculdade, né, 5 anos aprendendo. A palavra empatia é se colocar no lugar do outro. E poucas pessoas conseguem praticar. Querer ganhar nome, querer ser um bom profissional. Muita gente se compara. Nossa, Damares, mas eu fiz a mesma coisa que você fez e você tem nome e eu não tenho. Mas será que a palavra empatia aí se reinou, né? Sim. Porque antes da gente querer ser um profissional sucedido, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Em todas as áreas, e acredito que na sua mais ainda. Né? Mais ainda. E até, portanto, né, eu também não tenho filhos ainda. E muita gente fala assim, nossa, mas a forma que você trata teus filhos assim, eu não tenho filho ainda. Será que vai ser essa história, né? Ela tem muitos filhos do coração, né? Que eu tenho certeza que cada paciente deixa um pedacinho de si, né? Deixa. E assim, eu acho muito importante, né, como às vezes o paciente me olha, que eu escuto muito os pacientes falarem, eu queria que você fosse minha mãe. É um carinho muito grande, eu vejo que isso é uma retribuição muito maior do que qualquer honorário que eu recebo. Eu imagino. Damares, pra gente começar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de filhos, educação, né? Na sua experiência, assim, nesses 10 anos que você tem de atendimento, qual é o maior desafio que os pais enfrentam em relação ao comportamento e criação com as crianças? É a questão do comportamento negativo e hoje, atualmente, a maior dificuldade é a aceitação de algum transtorno que a criança adquire. Ou seja, os pais, né? É claro que a gente não vai lá planejar um filho com deficiência. Alguém planeja? Não. Ninguém planeja. Então, a maior dificuldade que hoje é enfrentado em clínica é a idealização de um filho perfeito. E nós não somos perfeitos e, às vezes, acaba gerando uma frustração muito grande nos pais. Então, essa é uma das consequências atualmente mais difíceis de ser enfrentada no consultório. E eu acho que com esse autodiagnóstico, tem tanta gente diagnosticando os filhos sem vontade, ou pessoas diagnosticando o filho dos outros, né? Isso. É mais comum hoje em dia a gente ver crianças diagnosticadas com algum problema, mas você acredita que realmente isso tem acontecido mais agora, ou agora é porque as pessoas estão mais informadas e conseguem descobrir mais do que antigamente, por exemplo? É porque agora a gente tem mais facilidade. A gente pode comparar na nossa faixa etária. Sim. Eu fui ganhar o meu celular, já tinha quase 18 anos. Hoje uma criança de 2 tem um celular. Sim. Então, a facilidade com a tecnologia facilitou. Então, é isso daí que mudou. Sim. Mas você acha que o uso de tela, ele influencia muito no comportamento da criança? Influencia. O ideal, a tela a partir de qual idade? A partir de... Ai, meu Deus! Lá tem um depende. Depende da situação.
Por exemplo, o uso, o excesso, tudo que ele é em excesso, ele nos prejudica. Muita gente vai falar assim pra mim assim, chega lá no consultório e fala assim, Damares, mas eu não vejo o problema dele ficar 1 hora ali no celular. Porque eu fico. Mas a gente não consegue. Duvido que você consegue ficar sem o celular 1 hora. Eles me pontuam, eles me devolvem essa situação. Mas aí eu venho questionar vocês. Você pode conseguir se controlar ali por 1 hora porque você tem os seus próximos afazeres. E a criança ali, será que ela consegue se controlar? E ali vai gerar uma compulsão, uma ansiedade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a criança não vai saber a hora de parar. E faz sentido, porque às vezes a gente pega um celular para responder alguém, resolver alguma coisa de trabalho. Você abre no Instagram, quando você vê, passou 40, 50 minutos, você tava ali, você nem percebeu o tempo passando. Mas hoje o telefone também, Damares, ele assim, muitos pais dão, a gente vê, assim, na igreja, dá pra criança ficar quieta, porque a criança fica lá, corre pra um lado, corre pro outro, aí não para. Não, vem ficar aqui, quiser ficar quieto. Aí senta e toma o telefone. É mais que um escape pro pai ter sossego. Isso. Só que aí, nessa função, o ter sossego, nós estamos atrapalhando essa criança em vez de ajudar. É um passo importantíssimo que seria regra, disciplina e educação. Meu filho, a gente está indo para a igreja. Qual que é o momento que você está ali? Meu filho, nós estamos indo para a escola. Lá na escola você não vai poder ficar ali com o celular. Nós temos que lembrar que nós, pais e responsáveis das crianças, nós somos espelhos. Então, o que eu quero que o meu filho faz? Eu preciso conduzir ele. Então, se eu estou conduzindo ele a assistir um telefone na hora do culto, na hora da missa, né? Eu estou induzindo ali que a criança, distorça o que eu quero prosperar na vida do meu filho. Sim. Então, nós, adultos, responsáveis pelas crianças, precisamos ter mais disciplina do que eles. Nossa, isso abre caminho até para uma outra pergunta que já estava aqui separada. Como equilibrar a autoridade e o afeto? Isso, né? Porque assim, às vezes a sensação de se eu estou sendo muito autoritário, eu não estou demonstrando afeto. Meu filho pode sentir falta de alguma coisa. Como equilibrar isso? É porque às vezes a gente se perde. A gente se perde porque aí muita gente fala assim... Damares, mas é porque você não conhece meu filho. Meu filho, minha filha, vira a piruleta, sobe lá no telhado. E aqui, é porque você não conhece. Eu falei assim, conheço, vou conhecer, vou ter oportunidade de conhecer, né? Mas a gente precisa aprender juntos. O que a gente precisa para mudar esse comportamento? Se eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são 5 qualidades e 5 defeitos do seu filho? Vocês sabem me falar? Sim. Não, 5? Eu acho que os defeitos eu sei, as qualidades... É porque realmente, né, o que dá mais trabalho ganha mais atenção. Né? Por que eu joguei essa devolutiva para vocês? Porque nada mais é que se a gente não conhece o filho que a gente tem, eu não sei lidar ou fazer uma correção necessária que ele precisa. Meu Deus. Uau. Meu Deus. E aí eu gostaria de pontuar algo que eu fiquei refletindo nessa colocação da Marina, qual que é a principal dificuldade dos pais na criação atualmente. E aí a gente se volta para nós mesmo. O cenário que a gente vive hoje é muito diferente do que os nossos pais, vamos dizer, viveram há 10 anos atrás. Sim. Porque há 10 anos atrás, vamos falar para o nosso mundo feminino. A mulher, ela tinha tempo de casa, porque ela ainda não estava totalmente inserida no ambiente de trabalho, que é o nosso caso hoje, que todas nós aqui trabalhamos fora. Então, realmente, tinha aquela visão da mulher da casa, do lar. Então, ela disponibilizava tempo de qualidade para os filhos. A gente observa que o índice de violência era muito menor, então as pessoas eram mais calmas, mais tranquilas. Então, a gente volta para esse lugar mesmo. O adulto que era há 10 anos atrás não é o mesmo adulto que é hoje. E automaticamente a gente está passando isso para as crianças, porque como a gente não tem mais esse tempo de qualidade, aí nós estamos querendo inserir outras coisas nessas crianças para que elas se adaptem à nossa correria.
Então, Nós todos estamos esses terceirizando. estímulos. A todo momento a gente Exatamente. terceiriza. Todos esses estímulos, a gente chega nesse ponto. É o adulto de hoje que realmente está refletindo nessa criança. Então, para você ver, um ambiente quando consegue ter tranquilidade, conversa, que consegue realmente esse limite, esse controle de tela, de qualquer outra atividade, essa comunhão do ambiente familiar, você encontra uma criança mais calma, mais concentrada. E é pela nossa correria também, né, Larissa? Isso. Porque a gente trabalha o dia todo. A nossa correria Aí, tá o refletindo. tempo que a gente tem em casa, Sim. a gente, assim, ó, entre igual prioridades. Eu vou colocar o quê? Eu vou sentar e dedicar o tempo que eu tô ali com o meu filho, eu vou enfiar um telefone na mão dele e deixar ele ali no Pra que telefone. você consiga Pra fazer que eu suas outras consiga tarefas. fazer. A Exatamente. gente busca sempre uma resposta mais fácil. Eu preciso continuar fazendo as minhas coisas. Mas aí a gente tem que colocar um ponto de interrogação. Que culpa o meu filho tem da minha falta de organização? E a terceirização faz com que a gente compre os nossos filhos com Totalmente. coisas materiais, Totalmente. né? A falta é suprida com o quê? Uhum. Com o celular do ano, um tênis do ano. E a criança, ela não quer nada disso. Para ela, E tanto muitas vezes faz. o adulto fala, né? Tipo assim, é por você que eu tô fazendo. Eu não tô É. fazendo. Eu trabalho, você É. estuda em escola particular, você tem a roupa do ano, você come do bom e do melhor. E, na verdade, como se diz o ditado, no fritar dos ovos não é nada disso que a criança E a quer. Eles E a preferem criança- atenção. E a criança não tem culpa. A gente Sim. tem que lembrar que às vezes a gente só está descontando na criança a nossa frustração. Exatamente. E quando a gente desconta nas crianças nossas frustrações, a criança ela vai fazer um jeito, um meio de chamar atenção. E aonde que ela vem? Um comportamento negativo. Porque é a forma de chamar atenção. É a forma de chamar atenção. Ela não vai conseguir fazer uma comunicação que ela necessita. Ela nunca vai chegar para você e vai falar assim: mãe, eu não tô gostando disso. Mãe, uma criança de 2 anos, vamos pegar aí. Pelo que- menos ela brigando comigo, ela tá me dando atenção. Basicamente isso, né? É isso. Eu sou mãe de uma, mas eu acredito, a Cris, que tem mais de um filho, ela vai falar melhor do que eu. Quando chega o segundo filho, o terceiro filho, eu acho que ainda fica mais difícil de saber ponderar e lidar. Porque realmente vai ter que dividir a mãe, né? Vai ter que dividir o pai, às vezes vai ter que dividir as coisas, dividir o quarto, os brinquedos. E eu acho que aí acaba que o pai se perde ainda mais. Mas Lá aí- em casa eu tenho muita dificuldade mesmo. Porque eu tenho um casal. E é diferença de 5 anos entre um e outro. E tem muito ciúme, principalmente do mais velho para mais nova. Que aí ele fala que depois que ela chegou, a atenção é toda dela. Aí a gente prefere só ela, a gente quer só ela. Mas só que assim, a gente até tenta não fazer distinção, mas eu não sei se é automático, assim, um Porque demanda sentimento mais que gerou atenção, eu nele. acho, né? O mais novo demanda mais atenção. Às vezes a gente, nós responsáveis, né, age muito no automático e a gente acaba não percebendo onde a gente errou. Mas ali, naquele momento, naquela situação que está acontecendo, a gente tem que aproveitar aquele momento de agora. É como se eu falasse assim, deixa para depois. Mas o depois, às vezes, não é um momento de se falar. Então, exemplo, é a situação que você trouxe. E às vezes brincadeira simples, que ela é pequenininha, a gente brinca e fala assim, tá vendo comigo, vocês não fazem isso. Mas é a comparação. Então, tá faltando o quê? Autoconhecimento de quem? Da mãe ou da criança? De dar posicionamento para ele ali agora. Até explicar, quando você tinha essa idade, Eu te também- dava essa mesma atenção. Essa mesma atenção. Mas, ao mesmo tempo, colocar os dois em parceria de entendimento de irmão. Então, ou seja, a nossa família se conectar. A nossa família aprender juntos. Não é que eu amo mais um, eu amo mais o outro. Não existe isso, não existe um amor diferente. Às vezes, para nós, tem. Né? Porque eu já falei muito isso. Então, assim, às vezes, né, eu acredito que não tenha mesmo, né? Assim, e é a forma como os pais lidam essa situação. Mas eu faço isso. Eu sempre tive esse sentimento. Porque eu tô falando de mim, eu, Cristiane, que nós somos em 3. A minha irmã mais velha, eu do meio e o meu irmão mais novo. Aí o quê? O meu pai puxa muito o saco da mais velha. A minha mãe puxa muito o saco do mais novo. E eu lá do meio fico lá sobrando que não tem nem um e nem o outro. Eu sempre tive esse sentimento. Eu falei assim, eu não queria passar esse sentimento para os meus filhos. Eu falei, mas parece que eu tô passando mesmo sem intenção. É intencional, mas
Acontece. Acontece, é no automático. Então, às vezes, é o nosso posicionamento de espelho. Né? O que a gente falou. Citando isso, eu lembrei que essa semana eu tenho um grupo, eu tenho 2 irmãs, né? Eu tenho um grupo com elas e a gente sempre conversa, desabafa lá no grupo. E aí a minha irmã mais nova trouxe exatamente isso, que eu sou a mais velha e tem a do meio a mais nova. A mais nova trouxe, que eu realmente, assim, não é que eu era a preferida do meu pai, eu tinha mais tempo com ele, que eu sempre fui muito agarrada com meu pai. Meu pai ia na padaria, eu queria ir com ele. O que ele ia fazer, eu ia fazer com ele. A minha irmã do meio, ela nasceu com um problema de saúde, então, automaticamente, minha mãe ficou mais agarrada com ela. E quando a mais nova veio, já tinha eu muito agarrada com meu pai, a minha irmã do meio muito agarrada com a minha mãe, e a minha irmã mais nova ficou meio perdida no meio disso. E aí ela trouxe esses dias, ela falou assim, sabe por que eu amo tanto vocês? Porque eu via que Marina era preferida do meu pai, eles eram preferida da minha mãe. Então, eu sou preferida de vocês. Aí ela falou assim, e ela sempre realmente teve esse negócio de muito próxima de nós duas, né? E eu acho Mas que isso ela se sentia pertencente, tá vendo? Mas, gente, A olha família a fala conseguia dela. passar. Olha a fala dela. O que você fazia? Eu agarrava no meu pai. Você ia Isso. até o seu pai. Exato. E tem crianças, tem irmãos que não é de ir, não é de, né? Então, aonde que a gente precisa também avaliar? Porque isso também é caso de avaliação clínica, né? Eu não consigo comparar, mas ao seu relato, a comparação é que você buscava por esse afeto. E as crianças que têm dificuldade de buscar o afeto? Eu perdi 2 irmãos, depois do meu nascimento eu perdi 2 irmãos. Então isso atrapalhou muito no meu relacionamento com a minha irmã do meio. Né? Porque aí a psicóloga até me explicou que era questão de... inconscientemente, com medo de perder ela também, eu acabei não dando tanta abertura para ela. E eu só consegui dar abertura para ela quando a minha irmã mais nova chegou, que eu vi, não perdi uma, então vai dar tudo certo agora. Então a gente sempre teve essa dificuldade. Então, automaticamente, essa irmã mais nova, eu fui muito mais agarrada com ela, e a minha irmã do meio também foi muito mais agarrada com ela. Porque eu e a do meio não tínhamos um relacionamento muito bom quando a gente era mais nova. Então, acho que isso acabou ajudando. Mas foi o que a Larissa falou, tipo assim, dentro da família, a gente conseguiu conectar a mais nova, mesmo que por conta de um problema, ela se sentiu pertencente à família. E ela fala até hoje, ela fala assim, eu amo vocês, eu dou minha vida por vocês, porque eu amo, ela sempre falou assim, eu sou a preferida de vocês, então pra mim já tá mais do que o suficiente. Mas é um bloqueio também que o adulto carrega pro resto da vida depois. Porque, assim, até atrapalha em questão depois de relacionamento marido-mulher. Porque o que acontece? Eu sempre fui mais retraída. Eu não consigo demonstrar muito as minhas emoções. E eu já adulta. Aí eu falo assim, isso pode ser o quê? Pode ser, sei lá, se eu lá atrás eu tive essa sensação e carreguei isso agora e assim, tanto que eu tenho muito medo, a gente sempre conversa. Eu tenho medo do quê? De não saber passar esse amor para os meus filhos. Sabe aquela sensação que você tem? Eu amo. Eu sei que eu amo, só que eu não sei demonstrar isso. Eu não sei fazer algo que demonstre, entendeu? Acho que isso a gente ainda tem numa outra pergunta aqui. Como incentivar sem pressionar e demonstrar esse afeto? Tipo assim, eu te amo, eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, mas eu também tenho que ter o meu lugar de mãe, eu tenho que corrigir. Como que fica esse equilíbrio para a mãe, assim, no caso? É a conexão. É a conexão e entra na parte de organização. Quando você organiza o seu tempo, você acaba automaticamente tendo mais tempo para se conectar com o seu filho. Mas a linguagem de amor interfere nisso? Porque cada filho pode ter um tipo de linguagem, né? Mas aí é onde que a gente precisa ter autoconhecimento de saber o que cada um está necessitando de ajuda ali no momento. Não existe separação, existe autoconhecimento. Sim. Então ai, nossa, meu filho, aquele ali tá mais disperso, não tá querendo o meu tempo que eu adquiri para estar com ele. A minha indicação clínica é estar com o seu filho por 30 minutos por dia. Uau, meu Deus. E para quem tem mais de um filho, individualmente 30 minutos ou com os dois juntos 30 minutos? Eu sempre indico mais reunião familiar. Então, exemplo, gente, esquece que tem que lavar a louça, esquece que tem roupa pra lavar, isso aí depois a gente faz. Porque quando o filho cresce, depois ele vai falar assim, eu tô assim porque você não brincou comigo, você não me deu atenção, não tive atenção. Isso é uma realidade. Né? Então, a gente precisa ter mais organização do nosso tempo. Exatamente. Então, por mais que eles não queiram, mas a nossa responsabilidade de pais e mães, nós temos que fazer. Organiza ali, se deixa ali para depois. Tá bagunçado, põe o marido para ajudar, mas a gente tem que sentar em família, pelo menos umas 2 vezes por semana. Vou ser bem boazinha. Da própria refeição, né? Hoje em dia, se perdeu, né? Se perdeu. A importância da mesa.
né? E senta na mesa, quer pegar o telefone. O telefone, O telefone. ou o pai e a mãe tá em uma conversa que a criança tá ali boiando, né? O tempo da mesa é muito importante, que Muito. seja começar, se a pessoa não tem por onde começar, pela alimentação. Pela alimentação. Né? Que E são eu falo coisas assim, básicas. a gente não consegue reeducar uma criança de um dia para o outro. Principalmente o nosso comportamento. Ah, quero fazer uma dieta. Nossa, hoje eu vou beber só água. Amanhã eu vou acordar princesa Barbie. Alguém acorda? Não tem como. Não Quem tem dera se como. fosse fácil assim. A educação infantil é a mesma forma. Então, ele é processo formiguinha, de tijolinho por tijolinho, a gente vai conquistando o espaço e confiança nas crianças. Nossa, minha mãe está demonstrando interesse em fazer aquilo que eu gosto. E há muita dificuldade também dos pais é querer fazer só o que eu quero e não fazer o que a criança quer. Gente, não tem problema nenhum a gente usar o celular. Porque hoje a gente tem muita coisa que a gente não consegue sair do celular. Sim. Mas a gente tem que ir com cautela e o que eu uso o celular. Né? Então, eu colocar ali para ele uma conexão, mas a gente vai ficar ali só no celular? Ah, gente, vamos usar um quebra-cabeça, né? Um joguinho de vareta. Para as crianças, né? Isso, um joguinho de vareta. Vamos ensinar as crianças a jogar stop. As crianças de hoje, né, não conhecem. O jogo de pedrinhas. Essa semana eu levei pro consultório as pedrinhas. Ai, que saudade. Gente. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. Eu me senti tão idosa. Mas enfim, né? A gente precisa mostrar para eles o que a gente aprendeu. Sim. Na minha época, as brincadeiras eram da brincadeira de rua. Rouba galho, né? O Bert lá. Hoje as crianças não sabem. Hoje Só sabe a musiquinha do TikTok que tá em alta. E dança, né? E sabe dançar de um dia pro outro e já dançou. Mas aonde que tá ali o meu papel de pais? De responsável pelo meu filho? Será que eu tô parando para sentar ali e ensinar ele? Trazendo isso, então, assim, uma dica prática para os pais. Para que eles consigam desenvolver esse tempo com a criança. O que eles podem começar fazendo? Porque, assim, a gente sabe que não é de uma hora para outra que vai dar tudo bem. Mas, tipo assim, não tenho tido tempo com meu filho, tenho percebido que eu tô com essa dificuldade em casa. Como começar? Organização de rotina. A gente vai organizar a rotina e ter disponibilidade pelo menos 3 vezes por semana de início. Depois até a gente conseguir fazer os 30 minutos por dia. E criança não tem feriado, tá, gente? Hoje é feriado, hoje é final de semana. Não. Hoje é meu dia, né? Hoje não, tem isso também, né? Os rótulos, né? Que às vezes a gente cria. E voltando um pouquinho, assim, uma coisa que eu queria muito que a gente abordasse pais e mães que deixam de sair por conta do comportamento dos filhos. Por exemplo, eu amava ir num restaurante, mas eu não vou mais porque a minha filha não sabe se comportar num ambiente desse. Ou se não, terceiriza, né? Deixa com a avó. Pra me ter paz, eu vou deixar lá com a avó. Quem nunca? Que isso, gente? Vocês fazem isso? Não conheço ninguém. Acho que no Brasil não tem gente que faz isso. Gente. Todo mundo ficou até calado. Né? Suspira. Mas agora perguntando, assim, eu ainda vou ter filhos. Então, uma dúvida real pro futuro aí. Porque eu entendo que os pais também precisam de um tempo deles em casal. Então, isso não pode ser uma rotina ou isso nunca deve acontecer? Pode acontecer, mas assim, é claro que a gente não vai ficar ali aproveitando a situação só por causa do comportamento do menino, né? Sim. Não, esse menino aqui não para, é o que a gente Então, falou lá. nunca vou levar ele em tal Nunca vou lugar. levar. Assim como a reeducação de comportamento na igreja. Sim. Eu só levo ele se ele tiver o celular. E aí a gente vai falar assim, o papai e a mamãe vai viajar, mas eu só te levo se você tiver um comportamento bom. E aí, gente? Uma semana ele fica lindo, maravilhoso. Depois, na outra semana, a gente viajou. Não precisa mais de nada. Não precisa de mais de nada. A gente só fez uma troca. Então, existe esse ponto de conexão. É claro que o casal, ele quer sim ter o momento dele. E é super interessante a gente ter. Mas a gente tem que saber o limite da onde que eu deixo de ter o meu filho para ter um alívio, né? Eu vou... Na questão da pergunta, né? O que fazer quando eu quero sair, eu não levo meu filho por causa do comportamento dele. Aí não dá. Eu preciso corrigir o problema primeiro, né? Eu preciso corrigir o problema primeiro e depois eu dou um passo avante para mim aproveitar a minha vida que eu quero com meu marido. E sobre a famosa
Coça. Só uma correção, um tapinha, só um puxãozinho de orelha, só um beliscãozinho. E aí? Você já apanhou? Muito? Você já apanhou, Cris? Ah, eu só levava beliscão. Apanhar, nunca apanhei, não. Beliscão é apanhar. É, só uns beliscãozinhos, assim. Mas meu Ai, pai também gente, não nossa, batia. eu queria então ser filha da sua mãe. Porque, gente, eu já apanhei horrores. Mas, eu acho Mas, que o pai só gente, deu na aquilo que ele verdade, recebeu. você sabe o que eu lembro de quando eu apanhei? Só porque doeu muito e ficou muita marca, mas o porquê que eu apanhei eu não sei. E sabe o que era o apanhar? É mais uma frustração, uma raiva dos pais do que um alívio de comportamento. Ou seja, eu tô ali para aliviar a minha raiva, não é para pra educar. corrigir. Então, o bater hoje não é uma correção, não é uma educação. E como corrige? A gente precisa, né, estar ali aptos, né, para saber o que eu quero de evolução do meu filho. O que é que eu quero que ele aprende? Júlia, eu não gostei disso que você fez comigo. Eu senti desrespeitada. Mas agora você está no momento seu que as suas emoções estão muito com raiva, você está ansiosa, você está chorando muito. Vou esperar você acalmar e já a gente conversa. A gente vai conscientizar sobre o comportamento que a criança fez. Porque eu bater nele ali vai só aliviar a minha raiva. Não vou educar ele. Perguntar algo assim na prática. Eu tenho o Miguel de 2 anos. E aí tá naquela fase agora, que tudo é não, ele é não, 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 não. E ele é muito calminho. Só que, por exemplo, tá com essa mania agora. Tá com o objeto na mão. Quando eu tiro, dá aquele showzinho. Ele não consegue compreender que aquele momento acabou e eu preciso tomar aquilo que ele tá na mão dele. E aí, tipo assim, é uma explosão. Aí, diante dessa explosão, na prática, assim, o que você indica para essas mães que estão nos ouvindo também nessa faixa de 2, 3 anos que só sim que pode ouvir, eles não entendem ainda, não controlam as emoções. Eles não controlam a emoção. A gente pode fazer uma prática nas duas? Claro. Fica aí com o seu celular na mão. Ela falou pra mim, gente, vocês ouviram? Que eu quero tomar da mão dele. Sim. A gente faz com as crianças A gente não gostaria que fizesse o que a com gente não gostaria que a gente fizesse. Gente, a palavra é empatia! Entendi. Nós precisamos, né, ser empático com as crianças. Por que não? Só porque ele é de menor, eu que mando nele, eu que tenho que ter autoridade para ele? Miguel, eu sei que tá legal o seu jogo aí, tá? Mas deixa eu ver que você tá jogando. Você tenta uma conexão com ele. Tô aqui conectando com você. Uhum. Mas, Miguel, a mamãe gostaria que você agora fosse me ajudar a fazer uma receita que você gosta, um bolo de chocolate. Ou brincar com aquele carrinho Tirar que o você foco, gosta. né? Sair do foco. Entendi. Porque eu tomar dele, a palavra que ela usou, tá, gente? Então, Mas é isso que a gente faz. Coloquei errado. Mas a gente acaba agindo assim mesmo. na hora, você pega, né? E a gente precisa trabalhar isso, Hoje no restaurante, estávamos almoçando. Estava sentada eu e a Liz, o Lucas e o Guilherme. A Liz estava com um tablet na mão, almoçando. E passou uma moça e chegou e falou assim, nossa, que família linda. Aí eu falei assim, não, obrigada. Aí ela foi brincar com a Liz. A Liz pegou e fez assim, na hora, eu tomei o tablet da mão dela e falei assim, você está de castigo. Você não vai ganhar o sorvete depois, que a gente sair daqui, que o combinado era ir tomar o sorvete depois, pela falta de educação que você fez com a senhora. Porque a moça elogiando, ela pegou e fez cara feia. Sabe quando faz aquelas caras? Não, gente, isso me dá muita raiva. É disciplina, Isso me dá regra, muita raiva. né? Aí eu falei assim, eu não gosto, eu não admito que faça isso. Eu falei assim, ela falou assim, aí ela olhou pra mim e falou assim, mas mamãe, você falou que eu não posso conversar com quem a gente não conhece. Ou seja, tá bom. Aí eu mantive. Botava na minha cara. Exatamente. É aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu O que faço. eu faço?
Tá vendo que a todo momento aqui eu tenho mostrado que nós somos espelho das crianças. Então a gente não tem que terceirizar que meu filho está com comportamento ruim. Primeiro eu tenho que rever o meu. Primeiro eu tenho que ver o meu, o que eu estou passando para o meu filho. Questão de gritos. Meu filho grita muito. Da onde saiu esse grito? Que eu grito. De algum lugar ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Não foca nas nossas caras. Corta aqui. Gente, parece que vocês estão... Todo mundo assim. Vocês estão identificando alguma coisa? A gente vai sair daqui chorando. Eu vim pra trazer conhecimento. Todo mundo vai sair assim. Mari, você tem horário na agenda amanhã? Então, nós precisamos, a todo momento, ter disciplina. A nossa disciplina é o que conta. No caso do restaurante, filha, dá atenção para ela. Às vezes, a forma da gente mudar com a criança, né? E aí, depois, você vai chamar a atenção dela. Filha, eu não gostei desse seu posicionamento. Não é essa educação que a mamãe espera de você com as próximas pessoas. Então, na próxima vez, vamos tentar ser mais... simpática, né? Não sorriso, né? Mais leve, uma criança legal, uma criança, né? Que a mamãe quer te ensinar a partir de agora. É os porquês, né? A Cris só falou, você não pode falar com estranhos. Mas por que não pode falar com estranhos? Quem que são os estranhos? Em que ambiente que... quem são esses estranhos em que ambiente? Porque ela estava no ambiente com os pais, né? Quando a gente diz não fale com estranhos, a criança tá sozinha ou com pessoas que não são da família. A gente impõe tanta regra, mas a gente esquece de expor para a criança, explicado, né? Como se diz o ditado, desenhar para a criança, né? Porque conforme a idade é um entendimento. E a gente, para finalizar... Já? Eu quero direcionar uma pergunta pra Larissa, que a Larissa vai ter que voltar ainda. Vai ter que voltar, porque vai ser temos muito episódio, assunto vai pra ter gente que abordar voltar ainda. nisso. Agora, a gente falou aqui, né, dentro da psicologia, a questão da correção, de bater, e a gente sabe que muitos cristãos usam o texto, né, não aparte a vara dos seus filhos, para usar de desculpa para bater e espancar as crianças. Sim. Biblicamente, Larissa, você consegue explicar esse contexto pra gente? Sim, vamos lá, vou tentar ser breve. Primeiro, a gente vai para Salmo 127, verso 3, que fala que os filhos são herança do Senhor. Então, para começo de conversa, a gente bate, entre aspas, sem querer pegar pesado, judia, desconta os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas iras no momento errado. A gente desconta isso naquilo que é a herança do Senhor. Então, não tem como. Então, o primeiro entendimento que a gente já traz para esse adulto que nós somos, né? E a partir do momento que a gente se torna responsável por um ser humano, né? Que a gente gera, adota, a vida traz, enfim, independente do cenário, de como foi, o filho, aquela criança é uma herança do Senhor. Então, a gente sabe que Deus é bom o tempo todo e que Ele só concede coisas boas para os seus filhos. Então, ele diz já na palavra dele que os filhos são herança do Senhor. Então, uma herança é aquilo que você adquire e que você precisa guardar, proteger, zelar. Então, uma vez que a gente tem essa concepção, aquilo que ele nos concede são herança dele, a gente vai lá para Hebreus 12, que fala assim, que os pais, por amor, eles precisam corrigir os seus filhos, gerando neles, como a Damari já disse, um modelo de respeito. Uau. A Bíblia é o nosso Deus. manual. A Bíblia Tá tudo lá. Você está alinhado. Porque ele fala, olha, os pais precisam corrigir os seus filhos que amam, gerando neles um modelo de respeito. Lá também fala que nós, os adultos, somos o grande exemplo dessas crianças. Que assim como Deus, nos chamando de filhos, não é omisso, e Ele sempre vai nos confrontar em amor, para que a gente tenha uma vida abundante, todos os nãos do Senhor para as nossas vidas, é porque Ele tem um plano original perfeito para nós, para nos conduzir num caminho de sucesso, de crescimento, de evolução, de aprendizado. Então, todos os nãos do Senhor, Larissa, não vá por aqui.
Nos guarda, né? Ele Nos está nos resguarda. guardando. Então, a Bíblia, ele também compara que assim como Deus é conosco, os pais precisam ter essa consciência. O responsável precisa ter essa consciência que essa vara nada mais é do que em amor ou em empatia, em reconhecer a necessidade daquela pessoa que é frágil, que não tem toda a concepção, que não tem o controle das suas emoções. Eu, alinhada, consciente, equilibrada, vou trazer esse momento de instrução, correção, aplicação da palavra da melhor forma possível. A vara não é, teoricamente, um pedacinho O de madeira ali, né? bater fisicamente. Sim. Claro, É um não que é às o- vezes a gente não isso. consegue lidar com ele. Uau. Isso, é o não que a gente... Uma história bíblica que retrata muito isso, não sei se você conhece, é o do filho pródigo. Porque o pai era o mesmo. O ambiente familiar era o mesmo. Porém, 2 filhos. A educação que ele deu para um, ele deu para o outro. É o que a gente está falando aqui. Eu venho de uma família de 5 filhos. 2 mulheres, um homem no meio, mais 2 mulheres. E o meu pai com a minha mãe deu a mesma educação para nós 5. Porém, os filhos são diferentes. A personalidade é diferente. Então, a Patrícia tem um temperamento, eu, Larissa, tenho outro, meu irmão tem outro, a Vanessa tem outro e a Laísa tem outro. Às vezes a gente nesse lugar, fez diferença. Não é que fez diferença, é porque comigo eles precisavam tratar de uma maneira. Com por exemplo, a Vanessa, ela não expõe às vezes muita emoção, tratou com ela de outra maneira. Eu sou mais enérgica, eu sempre falei, sempre me posicionei. Por que o senhor está falando que não é para isso? Por que eu não posso ir? Eu sempre confrontei. Já minhas outras irmãs já não perguntavam tanto e às vezes guardava essa emoção. Mas voltando para o filho pródigo, o pai é o mesmo, porém 2 filhos diferentes. A educação é a mesma, porém 2 filhos diferentes. Um filho estava dentro da casa do pai, recebeu o amor do pai, recebeu o cuidado do pai, porém pediu a herança antecipada e foi viver como ele achava bom. E tomando consciência que longe da casa do pai ele perdeu tudo, o que ele faz? Ele volta para a casa do pai. E o irmão, o outro filho, estava na casa do pai, comendo da mesa do pai, alimentando, vivendo aquela realidade do dia a dia com o pai. Ao ver que o irmão voltou, o que ele faz? Confronta o pai. Porque o pai recebe de braços abertos aquele filho que estava voltando. Ele esteve longe, esteve perdido e voltou. Faz uma festa, coloca um anel no dedo dele. E aí ele fala, pai, eu estava aqui na sua casa, eu tenho te obedecido. Eu tenho te ajudado na fazenda, enfim, em tudo que a gente tem. E o meu irmão que está longe foi, gastou, fez o que fez e agora você recebe ele de braços abertos? 2 cenários diferentes. O mesmo pai, o mesmo ensinamento, porém 2 filhos diferentes. O pai, o que ele faz? Ele rejeita o filho? Ele fala bruscamente com o filho? Não, ele traz um ensinamento. Ensinamento tal que a gente está aplicando ele hoje nesse podcast. Filho, o seu irmão estava abandonado. Ele fugiu da casa do pai. O pai não reagiu mal a nenhum dos dois. A Nem nenhum ele dos saiu, dois. nem ele A nenhum dos dois. Ele fala diretamente com ele que ficou. Filho, você estava aqui, você está na minha mesa, você pode acessar tudo que eu tenho. Então, usa, tá aqui, é seu. O que é meu é seu. E filho, você que esteve longe, aprendeu, tomou consciência, a mesa é sua, a porta está aberta, você continua sendo filho do mesmo E jeito. é interessante o relacionamento dos pais com os filhos, tem mais a ver sobre nós do que sobre eles. Exatamente. Sobre o adulto. Sim. Então, eu falo com muita propriedade disso no sentido de o meu pai e a minha mãe, eles sempre trouxeram muita consciência de ensinar mesmo, de explicar o porquê. Houve um período que, assim, o meu pai ele tinha umas reações mais enérgicas e aí eu confrontava isso, falava assim, não, pai, mas eu não acho certo. E aí ele falava assim, não, mas você é minha filha, você precisa... E aí chegou um momento, depois dos 18 anos, que a gente teve aquele encontro de, tipo, pedir perdão um pro outro. E ele fala assim, filha, todo o tempo que eu te corrigi foi para o seu bem, ainda que naquele momento você não compreendia,
né? Houve alguns excessos e hoje nós somos assim extremamente amigos, de compartilhar mesmo e de ter um respeito muito grande, né? Então, diante desse cenário, igual a gente comentou no comecinho, a realidade de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. O contexto familiar não é mais o mesmo. Inclusive, teve uma pesquisa feita o ano passado e 58% das mulheres disseram que acham muito mais difícil a criação nos dias de hoje do que há 10 anos atrás. E 71% afirmou que não dão conta de casa, família e trabalho. E por isso lançam as suas frustrações nos filhos. Uau! Então, realmente, gente, nossa orelha está sendo puxada hoje para olharmos que a geração das crianças que nós seremos a partir de hoje será e tem sido o reflexo do adulto que nós somos. Então, assim, eu, Larissa, aprendi muito com você hoje para realmente olhar para nós, para o meu interior e falar assim, tá, a minha rotina, a minha organização está adequada para que eu realmente tenha um filho equilibrado como eu gosto, como eu acredito que seja saudável para ele? O que eu tenho feito para proporcionar essa rotina para ele? Como eu tenho passado esse conceito que a gente chama de educação para ele, né? Que a gente realmente tenha essa consciência, essa virada de chave mesmo para nós, porque automaticamente a gente vai estar passando para as nossas crianças. E pais também, geralmente, faz muita comparação, né, Damares? Muito. Porque assim, a gente vê uma criança educada, sentada, quietinha, e fala assim, ah lá, o filho do fulano fica quietinho e fica sentado. Por que o meu não fica? Isso. E a gente, às vezes, esquece, igual você abordou, a Larissa está falando aqui, somos nós mesmos o culpado. Será que a gente trata o filho igual o fulano ele trata, que fica quietinho, que fica comportado quando está nos lugares? Mas aí a gente esquece de ver o que o meu comportamento se remete ao meu filho. Então, o que eu permito para que ele faça? A minha permissão, será que está me atrapalhando mais eu ou o outro? Porque é muito mais fácil a gente enxergar do outro. Às vezes eu tenho mais facilidade de falar quem é a Bruna do que falar de mim mesma. É verdade. É verdade. Às vezes eu tenho mais facilidade de apontar para o meu filho as dificuldades que ele tem do que as qualidades que ele tem. Então aí às vezes a gente começa a terceirizar. Às vezes a gente começa a falar assim, é porque hoje você passou o dia inteiro lá na tua avó deixa você fazer o que quer. Mas será que realmente é isso? Será que foi só um curto tempo ali que ele está ali com a avó que ele atrapalhou tudo? Mas se vocês me permitem, gente, porque pra mim é muito difícil. Pode falar. Falar da psicologia. Gente. Falar da psicologia e não entrar na minha vida, na minha fé. É muito difícil. Mas assim, é de verdade, gente. Pra mim é muito difícil mesmo, né? O meu orientador espiritual, eu sou católica. Sim. E ele fala assim, Damares, eu tiro o chapéu pra você porque você consegue estar ali, né, mantendo os dois ângulos, né, que aqui a psicologia ensina pra nós ciência. E a minha vida com Deus, ela é maravilhosa. Então, assim, ao te ouvir, né, o tempo inteirinho eu tô aqui, né, me segurando, eu não posso falar, né. Damares, A partir de agora sai da Damares psicóloga, entra da Damares vida pessoal. É, da Damares pessoal. Mas o que acontece, né? Quando a gente se torna mulher, eu acho que a mulher que Deus concedeu a gente, ela tem um dom. Exatamente. E o dom dela é ser mãe. E quando a gente se fala o dom de ser mãe, né? Nós estamos sendo espelho e semelhança de quem? De Deus. Exatamente. Sim. Então aí eu paro para pensar assim, ó. Se Deus me deu a oportunidade de ser mãe, de ser espelho e semelhança dele, eu vou mostrar para o meu filho ter um comportamento ruim? Uau. Ou seja, a nossa vida pessoal, a gente tem que aprender a aceitar o não de quem? De Deus. E por que as crianças, nós, mães, a gente não pode mostrar para ele que o nosso não, às vezes, é semelhança de Deus?
Exatamente. Em amor, né? Tá vendo, gente? É Em difícil amor. falar de psicóloga. Não, e aplicando isso na prática, meu Deus. É difícil. A mulher, porque quando ela tem sabedoria, ela edifica o lar ela dela. edifica o lar dela. Provérbios. Sim. Ela é a não honra precisa. da Gente, casa. eu tô arrepiada. Ela foi A presença de Deus tá aqui. É que falar de Deus pra mim, ele é muito importante, sabe? É como né, o Senhor falou para Abraão, sê tu uma bênção. Não estou te dando ferramentas, não estou preparando um cenário perfeito, seja você. Você é a bênção. Então, aquilo que você carrega é aquilo que você transborda dentro do ambiente que você está. É um ambiente profissional? É um ambiente profissional. Mas haverá momentos que às vezes você não vai nem perceber e realmente nas entrelinhas o Espírito Santo está indo lá, Vai usar conduzindo ela. a palavra, entrando no coraçãozinho daquela criança E olha pra trazendo a paz que ela como precisa. foi de Deus, gente. Eu e Marina estávamos sentadas, a gente não sabia que você que era psicóloga da Júlia antes. Nem assim, a Bruna nunca tinha falado quem que era. Ela falou Do podcast que eu aconteceu. sei. No último podcast, a Bruna citou um exemplo, Sim. né? Da questão das foi emoções, e ela, foi era ela, né? Aí, sabe o que acontece? A Bruna nunca tinha citado teu nome. Ela falou o que aconteceu, mas não tinha falado nomes. Estávamos somente eu e Marina sentadas em casa. Tava nós duas e a gente conversando. A gente, olha, qual será o tema do próximo podcast, que não sei o quê. E eu fui rolar. Eu falei assim, gente, eu não conheço nenhuma psicóloga que seja especialista nisso que a gente quer. Aí a Marina falou, então, vamos procurar. Fui pro meu Instagram, porque a Marina não é daqui. Aí eu fui procurar. Aí apareceu um monte. Aí eu olhei e falei assim, gostei dessa daqui. Meu Deus. Aí Ela abriu, me mostrou, eu falei, eu conheço ela, que ela atende lá na Poli. Entendi. Aí ela falou assim, eu conheço, que ela acha que ela atende lá na Poli, que eu já vi. Eu falei assim, então é pra ela aqui que eu vou mandar. Aí eu peguei e mandei, logo eu mandei, a Damares respondeu, e olha que benção que foi esse Meu Deus. Não, aí eu fui lá, né? Aí a Cris me mandou, olha, vai conhecer lá como é que é o canal lá do podcast. Aí eu olhei lá, a partezinha lá da Bruna, eu falei assim, uai, mas isso aqui foi Foi. Uai, E olha, eu recebi tantos relatos de mães que estavam passando pela mesma situação que eu falei assim, uau, como que nós, às vezes, não sabemos o quão é importante a gente estar disponível, né? Naquele momento ali a gente estava num bate-papo, mas Deus foi conduzindo aquilo ali, nem estava no script. E foi assim, ajudou muitas mães, conduziu muitas mães também a procurar um profissional, né? Eu falo assim, nós somos, né, canal de Deus, então o Senhor nos usa, né? Então, mas até quando você não tava, você tava. Eu queria pontuar algo em relação a limites, enfim, que a gente precisa trazer para as crianças. Uma famosa fala, eu acredito que todo mundo já ouviu. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não recebi. ai, gente. Sabe, eu ouço muito isso de pessoas e que não tiveram e aí acham que, tipo, dando um monte de coisa, porque o excesso não é saudável, né? Seja qual for. Então, assim, o que você pode pontuar isso para nós? Isso também entra no mesmo aspecto do bater. É só um alívio para os pais. Só um alívio. Tô aliviada. Nossa, eu dei pro meu filho aquilo que eu não tive. Mas será que ele quer ter? Será que ele precisa ter aquilo que eu quero dar para ele? Será que você precisa trabalhar o dobro, não dar atenção pra ele, pra dar algo que ele nem te pediu? Que ele nem te pediu? O que acontece muito na clínica é questão de escola particular. Uau. Essa situação. Ai, tia Damares, por favor, pede Bruno. Uma identificação aqui. Gente, eu tô falando que eu acho que eu preciso ir embora. Não sei o que vai Ai, acontecer. gente, encerra, cancela, não vai para. Não, Eu acho que eu dois preciso ir filhos já vai embora. ser encaminhado, gente, agora, nesse exato momento. Ó. Eu vou marcar agora. Eu escuto muito um pedido de socorro. Ai, tia Damares, só pra minha mãe tirar eu lá daquele colégio, eu não quero. Eu quero ir pra escola. Que o meu amigo vai, na escola dele é muito mais legal. Mas o desejo daquela escola particular é de quem? Dos pais. Nossa. Dá uma educação que eu Yeah. não tive, né? Igual quando as crianças já sabem escolher. Roupa, por exemplo. Ai. Não, a Alice tem 4 e eu já tô. Imagina tu.
Imagina pra uma pré-adolescente. Gente, opção de escolha. Damares, desde os 2, 3 anos, ela tem... Assim, ela abre o guarda-roupa, mãe, quero colocar essa, e às vezes eu vou contra, ela faz birra e coisa, é a que ela quer pôr. E por que não? Por que ela não pode? Sabe como que a gente pode conduzir esse limite? Júlia, tem a opção 1, 2 e 3. É a tua escolha. Mas aí agora, quem Ela que quer vai escolher? a que tá lá. E aí? Se eu conheço a Lisa, ela vai falar nenhuma dessas. É aquela. Porque assim, igual quando a gente vai pra igreja. Eu coloco as bonitinhas. Aí você vai conscientizar. Ela não quer, ela quer a que tá lá. Você vai conscientizar. Para esse momento onde a gente tá indo, um desses 3 aqui. Hoje, a gente vai escolher essas. E ela escolhe Isso. das 3 que Você ela dá a quer. opção das 3 que você deu para ela. Ela nunca vai estar sem opção ali. Então, ela tem opção e entendeu para Ela onde escolher. que a gente tá indo. Para a igreja não combina você ir de short. Mas ela sabe que a gente tá indo pra igreja. Ela tem que saber também. Porque não é pegar a criança aqui na tomina e pronto. Né, gente? É empatia, é a questão que eu fiz no celular. Não tenho que tomar, eu tenho que conscientizar. Com o marido a gente não faz isso, tem hora que dá vontade. Confesso, tem hora que dá vontade. Falar assim, escolhe esse. Eu postei isso hoje ainda. Por quê? Porque eu estou na dieta e meu marido não está fazendo comigo, né? Eu até postei isso hoje, gente, educação positiva. Eu dou pra ele 3 opções de café da manhã que estão na dieta. Eu falo assim, qual das 3 você prefere? É igual com criança, é basicamente isso, né? E a gente que é adulto, a gente não faz isso. A gente não escolhe a roupa pro outro. Por que a gente, sem ouvir, pelo menos, a vontade dele, né? Por que com a criança tem que ser assim? Isso, gente. Estamos chegando ao fim. Vamos finalizar por aqui. Damares, muito obrigada. Você acrescentou muito. Tenho certeza que muita gente, assim como nós, aprendeu muito aqui hoje. E já vamos deixar o convite aberto para você voltar e a gente abranger outros assuntos. Verdade, com certeza. É que vocês não estão vendo os bastidores, o Lucas já tá desesperado ali trocando cartão de câmera porque a gente ultrapassou o tempo. Entendeu? Vocês não estão vendo isso. Mas é porque realmente quando o assunto é bom, a gente nem vê a hora passar. Né? Então, quero agradecer você por ter vindo aqui hoje. Espero que em breve você volte, né? Que a gente vá fazer com mais frequência e trazer outros assuntos a serem abordados também. Né? Porque tem muito assunto sobre criança, sobre educação de filhos, sobre criação. Ai, gente, vamos falar sobre depressão? Olha, bota aí. Na parte espiritual também, hein? Então, vamos deixar em aberto isso aí pro próximo podcast pra gente falar de A gente vai lançar lá a caixinha de perguntas, hein? Pra vocês mandarem perguntas. Isso aí. A Damares vai responder, hein, gente? A Damares que vai responder. Vocês ficam de olho, viu? Que vocês viram que aqui não é pouca merda, não. Então é isso, Damares. Muito obrigada, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. No próximo episódio a gente se vê. Quem sabe já no Damares de novo pra gente falar de depressão. Né? Tem muito assunto pra ser abordado aqui. Já segue o @ dela no Instagram pra vocês verem, gente, o trabalho incrível que essa mulher faz. Porque desde o dia que eu lancei o convite e comecei a seguir, é exatamente o que ela tá falando aqui, é o amor que ela trata as crianças dentro do consultório. É isso. E se a gente pode resumir alguma coisa que foi falada aqui hoje, aí já entra a Marina aqui, não a apresentadora, Marina. Se a gente pode resumir alguma coisa aqui, esse seu filho é difícil, o problema é você. É isso, gente. Pronto, falei. Pronto, falei. Ó, todo mundo pra terapia já, hein?